Que bom que você está aqui. Hoje vamos tirar algumas dúvidas e falar um pouco sobre a questão de chamado. Às vezes há dúvidas e há alguns pensamentos a respeito disso que a gente vai esclarecer aqui rapidinho, e é bom ter você aqui comigo nesse tempo de conversa. No livro de Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim: Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim Ele me deu esse privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da Igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. O que me chama a atenção é que, nesse texto, deixa bem claro que não é a posição em que você possa estar, qual é o tamanho do seu conhecimento, né, suas habilidades, as suas riquezas materiais, nada disso. Não é o tanto que você tem ou o tanto que você se tornou que vai definir o quanto que você vai ser usado por Deus. Aqui Paulo ele fala que ele era o menor, ele se sentiu menor, mas mesmo assim Deus deu a ele o privilégio. Então Deus ele concede a todos nós o privilégio de sermos anunciadores da mensagem de Deus. E esse é o chamado, sermos anunciadores da mensagem de Deus. Nós percebemos isso quando Cristo ele nos dá uma ordem que é ir e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Então nesse momento nós percebemos que quem são as pessoas chamadas a pregar o Evangelho? São todos aqueles que creem em Cristo. Todos aqueles que já receberam a mensagem e aceitaram essa mensagem, agora eles são incumbidos de transmitir essa mensagem. Esse é o chamado. Nós somos chamados, nós que cremos em Cristo. Agora nós somos chamados para pregar esse Evangelho, o Evangelho da verdade, que é o Evangelho da cruz, do arrependimento, da verdade, o Evangelho que transforma a vida. Talvez em algum momento você possa ter se questionado, mas eu não tenho as habilidades, eu não me encaixo aqui, não me encaixo ali. Isso acontece muito porque às vezes as pessoas querem seguir o exemplo de outras e às vezes não é exatamente naquele caminho que o Senhor nos orienta a ir. Para cada pessoa há um caminho a ser seguido. Por exemplo, Paulo aqui ele fala que ele recebeu o privilégio de pregar especificamente para os não-judeus. Mas isso não limitava ele pregava para os judeus também. Mas ele trabalhava especificamente para que o coração dos não-judeus se convertesse ao Senhor. E mais à frente ele vai dizendo que cada um tem uma parte no corpo de Cristo. Ou seja, às vezes aquilo que o meu irmão ao lado, o outro cristão está fazendo, a forma com que ele está pregando o Evangelho, a maneira dele, nem sempre vai ser a maneira com que Deus vai me usar para pregar o Evangelho. E isso é interessante. E é aí que nós começamos a ver a diversidade das maneiras que Deus manifesta o amor e a graça dele. Por isso que Paulo ele também fala em certo momento: eu me fiz de tudo para ganhar todos. Ele, ao judeu, o judeu, ao não-judeu se fez de não-judeu e assim por diante. A pergunta maior é: para qual área específica Deus está te chamando? Porque você é chamado, nós somos chamados para pregar o Evangelho. Agora, há maneiras diferentes de fazer isso. Um vai ser pregando dentro da igreja, outro vai ser pregando fora. Um vai ser através das atitudes, outro vai ser acolhendo pessoas, outro vai ser ajudando o próximo de uma forma, outro vai ser exercendo autoridade sobre a terra, outros vão ser através da política, através do esporte, através do serviço social. Cada um vai ter uma maneira de pregar o Evangelho, uma área, um ambiente. E às vezes as pessoas dizem assim: nossa, eu sou chamado para a ação social. Não, nós somos chamados para pregar o Evangelho. Esse é o chamado de Cristo. E nós todos somos chamados para isso. Todos.
Mas a maneira com que nós vamos exercer o chamado, isso diferencia de pessoa para pessoa, de cristão para cristão. E é nesse ponto que muitas pessoas às vezes acabam perdendo a sua ideia de chamado. Então, nosso chamado, o nosso foco, nosso objetivo para com a humanidade é revelar Cristo, é revelar o Evangelho, é revelar o amor e a salvação através de Cristo. Agora, a maneira disso, essa maneira depende de como que está a sua vida, as suas experiências, o que Deus conduziu você até aqui. Tudo isso vai se encaminhando e vai se encaixando para revelar a maneira com que Deus ele vai trabalhar através da sua vida. Eu sei que isso é maravilhoso, isso é um privilégio muito grande e nunca se desanime. Às vezes você vai ver uma pessoa ali, ela vai estar exercitando o chamado dela, pregar o Evangelho através da forma com que Deus tem conduzido ela, e essa maneira parece maravilhosa e é maravilhosa, e às vezes você pode se olhar e ver, puxa, mas a maneira com que eu estou seguindo não está legal, ou parece não ser tão atraente aos meus olhos. Não se desanime, não perca o foco, porque o foco é pregar o Evangelho. A maneira com que você está fazendo isso vai ser direcionada pelo Senhor. E às vezes mais vale ganhar uma alma, você se dedicar a vida inteira, mas pelo menos levar uma pessoa a Cristo, que Deus ele vai conduzir isso, do que ficar procurando um jeito de fazer as coisas e nunca conduzir ninguém para Cristo. Então nós precisamos manter o foco, manter a persistência. Algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras não. E isso não tem problema nenhum, faz parte, é o corpo. É o corpo, cada um vai ser usado à sua maneira, mas o chamado é o mesmo. Uns vão trabalhar sozinhos, outros vão cooperar e assim vai acontecendo. Você é chamado, você é chamada. Deus te chamou e te deu uma incumbência de pregar o Evangelho. Seja na sua forma simples ou de uma maneira complexa, não tem problema. Mas pregue o Evangelho. Você é chamado, você é chamada. Que Deus te abençoe. Espero que esse tempo junto aqui tenha esclarecido algumas dúvidas e juntos vamos povoar os céus, pregando o Evangelho a toda criatura, para que todos creiam que Cristo nos enviou para levar a salvação e através das nossas vidas tão simples nós possamos transmitir o Evangelho às pessoas. Que Deus te abençoe, curta, compartilhe e envie para aquela pessoa que você sabe que tem alguma dúvida nessa área e nós vamos conversar aqui juntos. Deus te abençoe.